Bom dia, meus queridos educantes, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de revisão. Pois semana que vem vocês têm avaliação, né? Acho que é a minha primeira avaliação. Então, simbora. Nessa avaliação vocês vão estudar população mundial, aspectos demográficos, que é tema 1, capítulo 4 do livro de vocês, e regionalização mundiais, tema 2, capítulo 1. Eu busquei esses dois assuntos porque está mais recente, foram os últimos assuntos que a gente trabalhou, tá? E creio eu que é um dos mais fáceis de se entender. Então, eu trouxe esses dois assuntos. E dentro né, da regionalização mundial, a gente vai trabalhar Guerra Fria, mundo bipolar e os três mundos, tá? Que a gente chama de multipolar. Então, assim, o que é o mundo bipolar? O que foi o mundo bipolar? Vocês viram na aula que eu dei, que foi uma sequência após a Segunda Guerra Mundial, né? Que enfraqueceu as grandes potências europeias e emergiu duas novas grandes potências, que foi a União Soviética e os Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos aí, ele vai ser capitalista e a União Soviética vai ser comunista, e que muitos também chamavam de socialista, né? E qual foram os maiores beneficiados com essa guerra, né? No auge do enfraquecimento da guerra, os Estados Unidos ele começa a produzir muitos navios de guerras, produzir carros blindados, aviões, veículos pesados, tonelada de navais. Então, assim, o maior beneficiário após a guerra ou durante a Guerra Fria foi os Estados Unidos. Por quê? Ele é a grande potência em armamento. Hoje, os Estados Unidos é o grande fornecedor de armas. Ele vende armas para todos os países, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Na Guerra Fria, o nome já diz, Guerra Fria. Eles não tiveram combate direto, né? Ele tinha aliados, e quem ia para a guerra eram seus aliados. Eu fiz um resumo aqui. Então, vamos lá. Mundo bipolar, bem resumidinho, tá, gente? Foi após a Segunda Guerra Mundial, né? Como eu falei a você, foi após a Segunda Guerra Mundial, que enfraqueceu grandes potências europeias e se destacou duas: Estados Unidos, né? E a União Soviética, Estados Unidos da América e União Soviética do continente asiático. E concentraram grande poder. Então, a luta deles, né, durante a Guerra Fria era pelo poder, era a hegemonia do poder, era comandar o mundo. Então, tá aí, se destacando, né, quem ganhou a guerra, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, e acaba sendo esses dois grupos, esses dois países, a se enfrentarem, né, com seus aliados, para ver quem fica com o poder do mundo. Já no mundo multipolar, os três mundos, né, que é após 1991, no fim do bloco socialista, com a derrubada do muro de Berlim, né, surge uma nova ordem mundial, os três polos do poder, quem seria? Estados Unidos, Estados Unidos, União Europeia e Japão, né? Eles três se tornam as grandes potências mundiais. Eliminam a União Soviética e esses três começam a despontar na economia. Mas quem está à frente é os Estados Unidos. Outras zonas também temos a China, né? Que a China ela vem crescendo cada dia que passa,
Temos também o Brasil, como eu falei para vocês. Na aula, se vocês voltarem lá para a aula, vocês vão ver. E o Oriente Médio e a CEI, Rússia. O que é a CEI? Comunidade de Estados Independentes. Depois que cai a União Soviética, ela surge 15 novas repúblicas, 15 novos países, tá? Entre elas a Rússia, que é o maior país, né, do continente asiático, no lugar da União Soviética. E quando a gente fala em regionalização, a gente fala da divisão que houve o mundo. Primeiro veio o Novo Mundo, Velho Mundo. Quem era o Novo Mundo? É o continente americano. Depois o Velho Mundo, o continente europeu, asiático e africano. Novíssimo Mundo é a Oceania e continente antártico. Esses são a nova divisão atual do mundo. Mas também tivemos, né, a divisão do mundo. Deixa eu pegar aqui a revisão que eu fiz. Em Norte e Sul. Lembra disso? Por que houve essa regionalização entre Norte e Sul? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Regionalização do mundo utilizando o desenvolvimento econômico e o sócio como critério, né? A diferença entre os países ricos e pobres se iniciou na Revolução Industrial em meados do século XIX. Contudo, a divisão entre Norte e Sul, Norte rico e Sul pobre, surge na década de 1980. Os países ricos são os países desenvolvidos, o norte geoeconômico, em meados do século XX, e os países pobres subdesenvolvidos